Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Como vão todas vocês, todos vocês? Olha, gente, hoje vamos falar sobre liderança na empresa familiar. E aí, juntamente com a sua própria cultura. Só agradecer a vocês, porque tivemos 1.900 e poucas visualizações. Para a gente é de fundamental importância e eu fico muito grato. E naquela oportunidade, nós falamos sobre essa liderança estabelecida junto inclusive dos percalços que norteiam a cultura dentro de uma empresa e nada mais importante do que na empresa familiar. A cultura enraizada, arraigada, dentro de opiniões centralizadoras. A novela Vale Tudo, que mostra uma cultura muito centralizadora dos seus CEOs e da proprietária de toda a organização. Alguns de vocês trabalham justamente em empresa familiar. E a gente nota que a empresa familiar é isso que a gente vê, né? Essa centralização, essa coisa de estabelecer padrões de desempenho exclusivo. Eu já faço assim, então, relativamente, eu não admito que isso seja feito de outra maneira. É importante? É. Agora, será que não precisa melhorar? Será que a gente não precisa estabelecer algum método de alavancagem, não só da empresa, dessa estratégia, da liderança, mas como a elevação da própria maturidade dessa empresa, né? E eu trabalhei em duas empresas familiares de uma maneira muito consolidadas, essas duas empresas, um bom faturamento, mas aqui a atuagem esbarrava em aspectos de estratégia, eliminação de algum gap que vinha travando um crescimento mais avantajado, norteadores tipo de crescimento, né, os KPIs, e aí indicadores-chave de performance. O que a gente quer performar? Fazer análise de 2, 3 anos anteriores para ver elevação da inflação, dólar, como é que está hoje, qual foi o crescimento disso, quanto nós crescemos versus esse percentual. As empresas não fazem muito isso. Alguns travamentos porque contratou lideranças ou colaboradores operacionais de fora, mas sem dar um bom curso de treinamento, um bom curso capacitacional dentro daquilo que nós, enquanto empresa, trabalhamos. Quais as visões externas que a gente tem que ter, quais as oportunidades, as ameaças. E tudo isso a gente encontra realmente um grande problema, grande gap. Se a gente fosse fazer um outro detalhamento, tipo escama de peixe, a gente vê que o problemaço lá na frente, né, na cabeça do peixe, a gente encontra o problema que é o apagar o incêndio, né, demissões em alta. A empresa não cresce, o faturamento é sempre o mesmo. E a gente tem aqui que são os gaps, os geradores alvo desse problema. Mas na espina, né, do peixe, a gente encontra mau treinamento, mal entrevista, má seleção. E a gente não vê muito crescimento disso. Então hoje a gente fala das lideranças, de que maneira elas são. Então a gente tem hoje, talvez eu até diga que é um pouco de junção do Timothy Galloway com os fundadores, descobridores, implantadores do formato coaching, junta-se a liderança coaching, e o Kenneth Blanchard,
ele abordava muito sobre liderança dentro das situações que são envolvidas nas empresas. Chamava na época de liderança situacional. Isso foi juntado, né? E saiu a liderança coach de um formato muito importante. Primeiro formato, a gente chama de você contrata um colaborador, está implantando algo novo na empresa, um novo sistema, novos processos, né? E você precisa desse pessoal não está com tanta competência ou comportamento, né? A gente às vezes tem um provérbio muito forte que a gente contrata por competência e demite por comportamento. Mas tentar admitir por competência mesmo. Competência a gente entende que é conhecer aquilo e saber fazer. Então, conhecimento e habilidade. Será que você sabe falar inglês, que é a habilidade de comunicação? Você tem um conhecimento do que é inglês. É uma outra língua, muito exigida mundialmente, né? Alguns good morning você até fala, né? Mas será que você domina essa língua? Será que você tem essa facilidade? A habilidade comunicacional da língua estrangeira, inglês. Então, a habilidade é saber falar. O conhecimento é que existe, você sabe, é importante. É o conhecimento, às vezes teoria. Né? A teoria ela é importante. A teoria é mais importante. Mas ela tem que estar atrelada, ou vice-versa, à habilidade. Às vezes ainda até diz, né? Isso aprendeu, né? Mas aqui eu, por exemplo, né? Eu gosto de brincar no teclado musical. E faço algumas notas até, né? Boas notas, né? Bom de ritmo. Mas eu queria dominar mais um pouco. Para onde eu vou? Ao conhecimento. E aí tem muitas definições desse tipo de competência, né? Competências transversais. O fulano não sabe pintar uma casa. Mas, claro, eu nunca pintei uma casa. Mas tem uma competência transversal. Quem entende que existe um pincel, o pincel é passado rodo, né? Rodo, é passado na parede, põe um pouco de tinta nesse pincel e vai, né, rodando. Então, talvez vai ficar a melhor parede, né? Mas você tem essa competência que conhece isso e está dominando outras habilidades, né? Da mão, né? E isso você domina por outras competências. Entende de que maneira aquilo é feito. Enroscar um parafuso, né? Se eu tenho uma competência transversal que me diz que o parafuso se aperta, compara o lado direito, né? Salva as exceções. Você folga ele com uma chave de fenda, anti-horário. Essas competências a gente já domina. E aí, o que a gente precisa de comportamento para o feito. Esse é o comportamento que a gente precisa. Por quê? Porque eu tenho que ter esses valores de querer chegar lá. Querer. Você, quando chega numa empresa nova, um novo trabalho, um novo desafio, você se mostra altamente comprometido com aquela tarefa. Aí, na fase 1, a liderança não vai precisar disso. Você chegou novo, está com uma nova tarefa, nova empresa, você está num comportamento de motivação muito alto, comprometimento em fazer aquela tarefa ou aquelas tarefas, várias tarefas. Então, esse é o momento em que a gente precisa dominar no colaborador a competência. Então, aqui é que é o momento de você trabalhar exatamente os conhecimentos e a habilidade.
Então a gente chama até na fase de mentoria. Exerce uma autocracia muito grande dentro do colaborador. A liderança autocrática, diretiva, totalmente competencial. O comportamento ele já está produzindo, ele já quer trabalhar, ele quer mostrar para que veio, né, como a gente chama. Então ele precisa ser orientado para a competência, conhecer aquela tarefa, saber fazer. E aí é que a gente domina a terminologia mentoria. A mentoria é ensinar todo o eu dele, né? Nas tarefas, a gente domina a conhecer, fornecer, fomentar competência na tarefa ou nas tarefas das quais ele, colaborador, colaboradora, irá desempenhar. E aí, o que é que a gente faz? Bom, orientar, dizer como fazer, por que fazer, de que maneira fazer, analisar o progresso obtido. Dizem as teorias que você deve parabenizar o colaborador. Vale a pena. Vale a pena. Puxa, fulano. Puxa vida, fulana, você realmente desempenhou essa tarefa de uma forma muito sólida, muito contundente. Parabéns, eu fico muito satisfeito. Olha que apoio maravilhoso para esse colaborador continuar. Né? E aí nós temos o outro, temos mais 3 estudos de liderança que a gente pode falar uma outra oportunidade. Agradecer os likes que vocês deram no anterior, aliás, like, quase 2.000 visualizações, bons likes, deem seus likes. A gente precisa do like para continuar mexendo nesse doce, né? Isso é gostoso falar de liderança, cultura. Agradeço a todos vocês. Um abraço, tudo de bom. Bye, bye.